Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo falando. Vamos começar mais uma aula nossa agora. Essa aula de hoje é sobre ondas, tá? A gente vai fazer alguns exercícios aí de escolas militares, bem direcionados, né, para o que a gente quer fazer, essa parte inicial de ondas, mostrar como é que a gente trabalha com a equação fundamental da onda e mostrar alguma parte também teórica dentro de cada um dos exercícios, dos próprios exercícios, ok? Então vamos lá então. Bom, vamos lá então começar a nossa revisãozinha, tá certo? Hoje a gente começa com o exercício da EFON, que diz o seguinte: o fenômeno ondulatório que descreve o contorno de obstáculos por ondas ou passagem de ondas através de fendas chama-se refração, difração, reflexão ou reverberação. Como é que chama o fenômeno onde a onda consegue contornar um obstáculo ou uma fenda, né, gente? A gente vai lembrar que tem o seguinte: imagina aqui que você tem um sistema, né, aqui que eu coloquei para vocês, que mostra que ondas estão chegando e encontrando um obstáculo. Por exemplo, a onda está vindo nessa direção, tá bom? Estou representando ali por frente de ondas retinhas, como se fosse uma régua batendo na água, tá? E você tem um obstáculo ali, de largura D, mais ou menos, tá bom? E esse fenômeno, na verdade, ocorre sempre que o comprimento da onda, aquele lambdazinho que você está vendo ali, tem a mesma ordem de grandeza do obstáculo ou da fenda, que a gente vai estudar aqui também, tá bom? Então, como é assim a ordem de grandeza? Se o obstáculo tem a ordem, o tamanho dele é da ordem de centímetros, o comprimento das ondas que chegarem tem que ter também, no máximo, tamanho de centímetros, tá certo? E aí vai, metros para metros, né? Quilômetros para quilômetros, aí vai, tá? Ou seja, o fenômeno que a gente vai comentar aqui agora, para ele ocorrer, o comprimento das ondas tem que ter a mesma ordem de grandeza, tá? Do tamanho, da dimensão do objeto. Então vamos lá, a ondinha chega retinha, encontra ali aquele obstáculo. Repara que ele vai quebrar a onda, tá certo? Só que quando ela quebra, repare que a forma dela depois, né? Olha como é que ela era antes de chegar ao obstáculo e depois do obstáculo ela começa a empenar ali, né? Só que o tempo vai passando e ela volta a ser do jeito que ela era antes. Então, para uma pessoa, por exemplo, que está lá na frente, nessa terceira setinha verde que está ali, ela não veria diferença nenhuma da onda original lá na frente, que chegou, e depois de passar pelo objeto, ou seja, a onda passou perfeitamente pelo objeto, ela atravessou o objeto, a gente pode pensar assim, tá? Ou seja, mas isso só acontece, esse fenômeno só acontece caso o objeto tenha as mesmas dimensões, né, mesma ordem de grandeza do comprimento da onda, ou seja, ela consegue atravessar o objeto sem perder exatamente nada lá na frente, né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma fenda. Então a onda está chegando retinha, como se tivesse sido batida por uma régua, e encontra uma fenda. Ao passar pela fenda, ao invés dela ir retinha, só os pedacinhos que atravessarem um buraquinho, olha como é que é a forma dela. Ela já começa a ser circular. E lá na frente, essa forma circular se transforma também naquela volta a ser retinha como era antes. Então ela vai abrindo as suas pontas até ficar retinha de novo, desde que fenda ou obstáculo tenham as mesmas dimensões, né, as mesmas ordens de grandeza do comprimento da onda. O nome desse fenômeno chama-se difração, tá? Ou seja, é o fenômeno pelo qual a onda consegue contornar obstáculos. Portanto, a resposta seria a letra B, de bola. Questão 2, essa questão da AFA, diz assim: no fenômeno ondulatório da refração, observa-se que mantém-se constante os valores do período e da fase da onda, da fase e da velocidade de propagação da onda, da frequência e do comprimento da onda, da velocidade de propagação e do comprimento da onda. Então, gente, a luz, como é o que a gente vinha estudando no trimestre passado, né? A luz ela pode sofrer reflexão, refração e aí vai, né? Vários tipos de fenômenos. A refração luminosa que a gente estudou no trimestre passado é um tipo de refração, tá? A gente vai estar lembrando que a gente vai mexer com diversos tipos de onda e todas elas são capazes de ter a refração, ou seja, uma onda é capaz de mudar de meio de propagação. Não precisa ser luz, tá? Não precisa ser uma onda luminosa, pode ser uma onda sonora, por exemplo, né? Uma micro-onda. Todas as ondas, ao mudarem de meio de propagação, elas sofrem refração. Mas todas as ondas, de uma maneira geral, quando elas sofrem refração, o que é mantido constante nela, né? Essa é a pergunta do exercício. Então vamos lembrar aqui, fazendo um exercício ligeiramente diferente, né? Ele está perguntando o que mantém constante. Então vamos desenhar aqui uma onda sofrendo refração. Repare, eu desenhei ali uma superfície de separação entre o índice menos refringente para o índice mais refringente. Então, é como se a onda tivesse indo do meio menos refringente para o mais refringente, tá? Só que vamos pensar
nessa onda sendo o som, não a luz, mas o som, tá bom? Então olha só, a onda sonora, representada por esse raio de onda aí, vamos chamar assim, tá certo? Está chegando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Por exemplo, do ar para a água. Vamos pensar assim, tá bom? O índice de refração do ar é 1, o da água em geral é raiz de 2 ali, dependendo, tá bom? Então está indo do menos para o mais. O que acontece quando uma onda chega do menos para o mais, tá certo? Se fosse ondas luminosas, do menos para o mais, ela aproximava da normal, né? Por quê? Basicamente, o que acontece com a velocidade da luz, por exemplo, ao sair do vácuo e ir para o ar, ou do vácuo e ir para a água, desculpa, né? Ela encontra mais dificuldade em passar, então a velocidade diminui, então ela aproximaria da normal. No caso do som, é diferente, tá? O som, por ser uma onda longitudinal, gente, ele precisa, além de longitudinal, né? Ela vai passar de vizinho para vizinho, ou seja, a sua transmissão se dá por vizinhos. Um vizinho que vai vibrar o vizinho do lado, que vai vibrar o vizinho do lado. Ela precisa de um meio de propagação. E quanto mais próximo esses vizinhos estiverem, tá certo? Mais facilmente essa onda vai se propagar. Então, por exemplo, se você pensar entre ar e água, a água, as moléculas estão mais juntas, mais próximas do que no ar. Portanto, a velocidade do som na água é muito maior do que a velocidade do som no ar, né? Então, nesse caso aí específico desse exemplo que eu estou dando, como se fosse a onda sonora, né? Ao invés de ela aproximar da normal, como a velocidade vai aumentar, ela vai afastar da normal, né? O som tem um comportamento diferente do da luz, tá bom? A luz aproxima, o som nesse caso aí afasta, né? E aí o que acontece? A onda sonora a gente vai representar ela por meio de frentes de onda, né? Ou seja, são aquelas linhazinhas perpendiculares a essa direção de propagação, tá certo? Ou seja, todas elas fazem 90 graus aí com esse raio da onda pretinho, tá bom? E elas vão se propagando até chegar na superfície de separação. Ao passar para o outro lado, a sua velocidade vai aumentar. Se a sua velocidade vai aumentar, gente, tá? O que vai acontecer com essa onda? Ela não vai ficar exatamente desse jeito nesse desenho, tá certo? Ela vai acabar ficando desse jeito aqui, ó. Ela vai sofrer o seu desvio, né? Como o raio de onda sofreu, ela é perpendicular aos desvios de onda, e você repara que a distância entre as frentes de onda aumentou. Agora, por que aumenta, né? Então vamos lá. Se você pensar que V é igual a lambda F, a gente tem que pensar na expressão e no que significa cada uma dessas letrinhas aí, além do que depende cada uma delas, né? Por exemplo, a velocidade, ela depende somente do meio, né? A onda mudou de meio? Mudou. Ela estava do meio menos para o meio mais. Então a sua velocidade mudou, tá certo? E a frequência, ela depende somente da fonte. Por exemplo, a fonte dessa onda sonora mudou. Digamos que é uma pessoa dando um grito. Ela deu um grito no ar e depois essa onda sonora encontrou a água. Então não mudou a pessoa que está dando um grito. A frequência depende somente da fonte, tá? Ela não depende de você mudar ou não do meio. A velocidade sim, depende. Então nesse caso aí, como a velocidade aumentou, estou falando de onda sonora que passou do menos para o mais, né? A velocidade aumentou e a frequência não mudou, o que vai alterar é o lambda, é o comprimento. E como a velocidade aumentou, ele também tem que aumentar para essa relação continuar válida, tá certo? Por isso, a distância entre duas cristas sucessivas lá embaixo, naquela linhazinha vermelha, aumenta, né? No caso da onda sonora, o comprimento das ondas acaba aumentando. A frequência não, mas o comprimento das ondas sim, tá bom? Repara só o seguinte, na hora que você vai marcar então descobrimos que é a frequência que mantém constante. Aí ele pede lá, letra A, do período e da fase da velocidade de propagação, a frequência do comprimento de onda ou da velocidade de propagação e do comprimento de onda. Então vamos começar de baixo para cima, né? Da velocidade de propagação e do comprimento de onda, os dois se mantêm constantes? A velocidade a gente já mostrou que não se mantém constante, né? E o comprimento de onda também muda, então não pode ser a letra D. Letra C, a frequência e o comprimento de onda permanecem constantes? A frequência sim, o comprimento de onda a gente viu que ele aumenta. B, a fase e a velocidade de propagação, né? O que é a fase da onda? Essa ela está vindo por cima ou por baixo, né? Ao tocar ali na crista da superfície de separação, desculpe, né? Uma onda que estivesse vindo por cima, vamos pensar assim com fase para cima, ela inverteria ou não a sua fase, ou permaneceria constante. Na refração, a fase é mantida, tá, gente? Só na reflexão, em alguns casos especiais, a fase se inverte. Então, nesse caso aí, a fase é até mantida, porém a velocidade não é, tá bom? Então, letra A, do período e da fase. A fase sim é mantida. Agora, e o período? Se a frequência
é constante, frequência é 1 sobre período. Então, o período também seria, tá certo? Então, se o período também seria, a resposta do nosso exercício seria a letra A, tá bom? Então, as duas coisas que permanecem constantes numa refração de uma onda, e pode ser luz, e pode ser som, e pode ser qualquer outro tipo de onda, tá? É o período e a fase dela. Na refração, eles não se alteram, tá bom? Questão 3 da EFON. Uma pedra é abandonada exatamente da beira de um poço de 320 metros de profundidade. Como as dimensões da pedra são pequenas, orienta-se que despreze a força de atrito sobre a pedra e considere o movimento em queda livre. Determine um intervalo de tempo em segundos entre o abandono da pedra e a chegada, na beira do poço, da frente da onda produzida pela pedra tocando o fundo do poço, ou seja, do barulho da pedra aí. Dados: a velocidade do som é constante, igual a 320 metros por segundo nesse exercício, e a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, o que ele quer? Ele quer liberar essa pedrinha aí, a pedra vai cair lá no fundo do poço. Na hora que ela tocar o fundo do poço, o barulho vai fazer um barulho e esse barulho vai chegar até o ouvido da pessoa. Ele quer saber exatamente o intervalo de tempo entre você abandonar a pedra e ouvir esse barulho, tá bom? Esse exercício aí já caiu no EFON, já caiu na AFA, já caiu no ITA, né, com variações, mas são exercícios que é interessante a gente tentar entender a ideia do exercício. Então vamos lá, a gente solta a pedra e aí o barulho dessa pedra batendo no fundo do poço, ele vai subir até chegar na pessoa e aí ela escuta esse barulho, tá bom? Então isso leva um tempo. Qual é o tempo que levou entre ele abrir a mão e a pedra cair até o som da pedra tocando no fundo do som? Então a gente vai colocar assim, ó. O tempo total pode ser entendido como sendo o tempo de queda mais o tempo de subida. Agora, cuidado, são coisas diferentes aí, né? Quem cai é a pedra, é o objeto pedra. E quem sobe não é a pedra, é o som, tá bom? Então a gente pode trocar ali e dizer o seguinte, ó. O tempo total vai ser o tempo de queda da pedra mais o tempo de subida do som, que aí fica mais fácil de você ver que são duas coisas diferentes, tá bom? E a gente quer esse tempo total aí. Como é que a gente pode calcular o tempo de queda da pedra? Né? A pedra foi abandonada. Se ela foi abandonada, ela é um corpo em queda livre. O tempo de queda de um corpo em queda livre é raiz quadrada de 2h sobre g, onde h seria a altura da queda aí que você vai dar, tá bom? Mais o tempo de subida do som. O que seria o tempo de subida do som? Né? Repara, o som ele tem uma velocidade constante. Então a gente está no M1. Então V é igual a ΔS por ΔT. Se eu quero o tempo, eu passo o ΔT para um lado, a velocidade para o outro, e ficaria ΔS sobre V. Qual é o ΔS? A distância que o som vai percorrer, a altura que ela caiu, o H. Né? E a velocidade do som está ali, 320 metros por segundo. Então seria algo assim, ó, H sobre a velocidade do som, né? Mais a parte do termo lá da queda, que é 2h sobre g, raiz de 2h sobre g, tá bom? Vamos substituir os valores então. O H aí, a gente tem, né? O poço tinha 320 metros de profundidade. A gravidade foi dada, vale 10, e a velocidade do som é 320. Então, quando a gente troca isso, ó, 2 vezes 320 sobre 10, 320 sobre 320. Então, isso aí ficaria 640 por 10, né? No caso 64, raiz de 64 mais 1. Quanto que é a raiz de 64? É 8, então 8 mais 1, 9 segundos. Então depois de 9 segundos, a pessoa que abandonou a pedra ouviria o som chegar, tá bom? Então vamos lá, a resposta do nosso exercício seria a letra B de bola. Próxima questão, questão da SpaceX. Fala assim: com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações, né? 1. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. 2. As ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo. E 3. As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Das afirmações acima, estão corretas ou está correta apenas A, né? Qual delas aí estariam corretas ou delas incorretas? Então vamos analisar uma a uma, né? A primeira diz assim: as ondas mecânicas propagam somente em meios materiais. Isso é verdadeiro ou falso? Repara que ele falou de ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? É aquela onda, gente, que precisa de um meio para se propagar, porque ela depende do seu vizinho estar próximo para ela passar perturbação, né? Na verdade, a propagação dela se dá por perturbar o meio. Tá certo? Então ela precisa de um meio material sim para se propagar, né? Então ele fala assim: as ondas mecânicas propagam somente em meios materiais? Sim, verdadeiro, né? O som, por exemplo, é um exemplo de onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar. 2. As ondas eletromagnéticas.
propagam-se somente no vácuo? Isso aí tá certo ou tá errado, né? A luz propaga-se somente no vácuo? Gente, as ondas eletromagnéticas, elas se auto-perturbam, digamos assim, né? Elas são, na verdade, variações de campos elétricos e magnéticos. Quando a variação de um acontece, o outro acontece simultaneamente e ela vai se propagando com isso. Ela não depende de um meio material, então ela pode se propagar no vácuo, mas ela também pode se propagar na água, né? Ela também pode se propagar no ar. A luz passa no ar. A luz anda dentro da água, né? A gente consegue ver o fundo de uma piscina, por exemplo. Então, ondas eletromagnéticas como a luz ou outras, elas também propagam-se em outros meios materiais. Não é somente no vácuo como está escrito ali, tá bom? Então esse item está errado. As microondas são ondas que se propagam somente em meios materiais, né? O que são microondas? As microondas, gente, são um tipo de ondas eletromagnéticas, né? Então elas também se propagam no vácuo, mas também se propagam em meios materiais. Então elas não se propagam somente em meios materiais, né? Elas se propagam em vários meios, inclusive no vácuo, tá? Então as microondas fazem exatamente o que a luz faz. Nesse caso o item estaria errado. Então somente a primeira estaria correta. Então a resposta do nosso exercício seria a letra A. Somente a letra A seria a opção correta. Ok? Questão 5 da EAR fala assim: uma emissora de rádio AM transmite ondas eletromagnéticas na frequência de 30 MHz. Esse Mzão maiúsculo aí é de mega, tá bom? MHz, ou seja, dentro da faixa de ondas curtas. Supondo a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar a mesma que no vácuo, ou seja, você vai dizer que as velocidades de propagação da onda, né, eletromagnética é a mesma que se ela estivesse no vácuo, então o ar e o vácuo quase a mesma coisa, ou seja, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Qual é o comprimento de onda relativo a essa frequência, né? Aqui cabe um adendozinho que ele falou que ela se propaga na faixa de 30 MHz, ou seja, dentro da faixa de ondas curtas. Na verdade, ondas AM a gente chama de ondas longas, tá? Elas têm uma faixa maior do que as ondas FM. A FM é chamada de onda curta, mas ela tem uma parte ali que ela deixa de ser AM e passa para FM, uma parte meio que neutra para as duas, né? Elas se confundem ali. Então, que está dentro dessa faixazinha aí que ele passou. Bom, então vamos lá, como é que a gente descobre o comprimento de uma onda, sendo que o cara te deu a frequência e a velocidade? É a equação fundamental de onda, né? Ou seja, V, vamos lá, é igual a lambda F, ok? Essa equação, gente, serve para qualquer tipo de onda. Onda numa mola, onda no ar, para luz, tá? Para ondas sonoras, ela sempre vai servir para vocês calcularem ou acharem a relação que existe entre essas três grandezas, tá bom? Nesse caso, ele te deu a frequência e a velocidade e quer achar o lambda, então basta substituir mesmo, tá bom? Agora, tem que tomar cuidado, né? O exercício não traz nada disso relacionado a isso, mas você tem que saber o que é um mega, o que é um giga, tá certo? Para saber converter esse tipo de coisa, isso é muito cobrado, tá bom? O milli, o cent, o mega, esses prefixos, a gente tem que entender qual é a potência de 10 associada a cada um deles, tá bom? Então vamos lá, nesse caso, ó, a velocidade seria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e a frequência 30 megahertz. Mega, gente, é milhões de hertz, ou seja, 10 a sexta hertz. Você precisa colocar esse número lá. Então, ao invés de botar só o 30, você colocaria 30 vezes 10 a 6 hertz, para ficar de um lado em função de segundo e o outro lado em função de metro por segundo. Aí o nosso comprimento vem em metro e aí depois a gente converte se precisar, tá bom? Então, nesse caso, ficaria que o lambda é 3 vezes 10 a 8 dividido pelo que 30 vezes 10 a sexta, ou 3 vezes 10 a 1 vezes 10 a 6, ou 3 vezes 10 a 7, como eu coloquei no denominador ali, tá bom? Aquele 3 vezes 10 a 7 é exatamente o 30 vezes 10 a sexta. Converteu direitinho, você divide número por número, potência por potência. 3 por 3 vai dar 1. E 10 a 8 dividido por 10 a 7, né, daria 10 a 1. Portanto, o nosso lambda é 1 vezes 10 a 1 metros, ou seja, 10 metros seria o comprimento dessas ondas, tá bom? Como já existe ali nas opções a opção dos 10 metros, que seria a nossa letra D, o exercício está feito. Caso você tivesse encontrado aqui esse valor de 10 metros e não tivesse lá naquelas unidades em metros, por exemplo, a gente teria que converter, sair mexendo com as nossas potências de 10 aí para até achar a resposta correta lá dentro, tá bom? Mas é fundamental que você conheça os prefixos mega, giga, nano, tá bom? Principalmente quando se trata de ondas. Então a resposta desse exercício aqui em específico é a letra D,
de dado. Ok? Vamos para o próximo exercício. É da EAR e fala assim: a exposição exagerada aos raios solares pode causar câncer de pele devido aos raios ultravioleta. Sabendo que a faixa UVB vai de 280 a 320 nanômetros, calcule em hertz a frequência correspondente ao centro dessa faixa no vácuo. Ou seja, o centro dessa faixa de UVB aí no vácuo tem que frequência? Né? 10, 10 a 7, 10 a 8, 10 a 15 hertz, né? Nesse caso, qual seria a resposta do exercício? Então vamos lá. A faixa UVB ela vai entre dois extremos. E ele deu para a gente esses dois extremos. Falou que iria de 280 nanômetros até 320 nanômetros. E ele quer a frequência correspondente ao centro dessa faixa, né? Bem aí no meio. Qual vai ser o comprimento da onda, né? Está indo de 280 para 320, então o meio seria essa média aí, ó. Tira a média de 280 com 320, né? 280 mais 320 dividido por 2 dá 300 nanômetros. Então, se a onda tivesse 300 nanômetros, qual seria a frequência dessa onda? Então vamos lá, pensando, né, gente? Eles são ondas, radiação ultravioleta, são ondas eletromagnéticas, né? E a gente está mexendo no vácuo, como ele falou ali, né? No vácuo, a velocidade de uma onda eletromagnética é a mesma da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Precisa saber disso. Em geral, as provas trazem essa velocidade para você, ou na capa ou ao longo do exercício. Como aqui não está escrito, ela pode ter sido colocada para vocês na capa da prova, tá bom? Velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então vamos lá. Vamos usar aí a expressão da onda, né? A equação fundamental de onda, V igual a lambda F, para tentar achar a frequência nesse caso. A velocidade, como é um raio ultravioleta, uma onda eletromagnética no vácuo, tem a mesma velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8, tá? Metros por segundo. E o comprimento dessas ondas é de 300 nanômetros. Então, botei ali 300 nanômetros F. Repara que de um lado você tem metros por segundo, né? E do outro você tem nanômetros. Então, a gente tem que passar tudo para metro ou tudo para nanômetro, né? E o que é o nanômetro? Repare que agora sim, no exercício você não tem nada dizendo o que é nanômetro. Você tem que saber. Senão você não termina o exercício, tá? O nano é 10 a menos 9, tá? Então, o nano é um prefixo referente a 10 a menos 9. É a bilionésima parte de uma determinada quantidade, tá bom? Então, nesse caso aí, eu vou trocar a letrinha N lá por 10 a menos 9. Então, ficaria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e 300 nanômetros. Ou seja, eu troco o Nzinho, que é o nano, por 10 a menos 9 e mantenho o metro, tá bom? Porque aí quando a gente cortar os metros, vai sair só segundos, que é da frequência, segundo a menos 1. Tá bom? Então, nano, 10 a menos 9, ok? Aí a gente vai dividir. O que vai ser o nosso F? É 3 vezes 10 a 8 dividido por 300 vezes 10 a menos 9. Então, vamos lá. 3 vezes 10 a 8, 3 vezes 10 a menos 7. Por que ficou 10 a menos 7? Porque eu peguei aqueles dois zeros, né? Do 300, 300. O 00 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 9, 10 a menos 7. Por isso ficou assim. E agora eu vou dividir. 3 vezes 10 a 8 dividido por 3 vezes 10 a menos 7. Como é que a gente faz essa continha, né? E aí, muito cuidado para não achar uma resposta errada, né? Não achar, por exemplo, que é a letra A, que é 10. O que você faz é pegar número com número, 3 dividido por 3, 1. E potência com potência, 10 a 8 dividido por 10 a menos 7. Como é que a gente faz divisão de potências de 10? Conserva a primeira e multiplica pela segunda, né, com sinal trocado, tá bom? Ou subtrai da segunda, 8 menos 7. Isso aí daria 1 vezes 10 a 15 Hz, tá bom? 1 vezes 10 a 15 Hz. Portanto, a resposta do nosso exercício aí seria a letra D de dado. Próximo exercício, bem interessante também. Esse é da AFA. Fala assim que durante os cercos realizados nos castelos da Idade Média, costumava-se colocar barris com água do lado interno das muralhas. O objetivo era detectar, por meio das ondulações da superfície da água, a escavação de túneis para entrar no castelo. Dentre as alternativas a seguir, pode-se afirmar corretamente que: letra A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água é a mesma da escavação? Letra B. A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água não é a mesma da escavação? Letra C. A diminuição da amplitude das ondulações formadas na superfície da água indicava com certeza a maior proximidade da escavação?
Letra D, o aumento da amplitude das ondulações formadas na superfície da água não indicava a maior proximidade da escavação ou maior intensidade da escavação. Então vamos tentar entender, gente. Você está num castelo e quer saber se tem gente tentando invadir o seu castelo por meio de túneis. Para fazer um túnel, a pessoa tem que cavar, bater, quebrar pedra, né? Então ele vai produzir ondulações na terra. Essas ondulações, ondas, se propagam em meios sólidos também, né? Até com mais velocidade do que em outros, né? Estou falando no caso do som, por exemplo, né? E essa ondulação, ao adentrar ao castelo, elas provocam também, fazem com que outros materiais, né, mais sensíveis comecem a vibrar também. Então o que eles pensaram? Vamos botar um barril, né, com uma certa quantidade de água aqui, que se tiver alguma ondulação, né, a água vai tremer. E pelo tremor da água aí, a gente vai saber se tem ou não alguém escavando um túnel, ok? Então a gente tem que pensar em duas coisas nesse exercício aqui. Ele cita a frequência e a amplitude. Lembrando então, gente, toda onda, né? Estamos falando aqui de vários tipos de onda. Frequência, ela só depende da fonte. Então, a mesma frequência que a pessoa tiver, por exemplo, quebrando a pedra, batendo a marreta, né, ou cavando o túnel, vai ser a frequência da onda sonora ou a onda que ele vai gerar ao longo da Terra, tá certo? Essa onda vai vir na mesma frequência da fonte, na mesma frequência da pá da pessoa, da mesma frequência da marreta da pessoa, tá bom? E a amplitude tem a ver com a energia colocada, tá certo? Então, se a pessoa bate com mais força, a amplitude dessa onda sonora também aumenta, se for uma onda sonora, né? Ou qualquer outro tipo de onda que vai se propagar ao longo da Terra, quanto mais amplitude, ou seja, mais força a pessoa bater na marreta, na terra ali ou na pedra, maior será a amplitude dessa onda. E essa amplitude tem a ver com energia. E essa energia vai se propagar ao longo do percurso, porém, à medida que a onda se propaga, né, a não ser no vácuo, ela vai atenuando, ela vai ficando cada vez mais fraca, né? Então ela perde um pouco dessa energia, perde um pouco dessa amplitude. Então, grandes amplitudes podem significar também mais proximidade em relação a pequenas amplitudes, tá bom? Embora a frequência não se altere, a amplitude com o passar da distância, né, à medida que a onda vai andando, ela pode se atenuando sim, dependendo do meio que você estiver pegando, tá bom? Então lembrar, frequência depende da fonte e amplitude depende da energia ou da distância que as coisas estiverem acontecendo. Então se a gente agora for tentar entender, né, e lembrando que frequência depende da fonte e amplitude depende da energia, vamos tentar julgar esses itens aí e ver qual que seria a melhor resposta, né? Por exemplo, na letra D aí, o aumento da amplitude nas oscilações formadas na superfície da água não indicava a maior proximidade da escavação ou maior intensidade da escavação. Isso está falso, né? Como a gente acabou de colocar, né? Se lá no barril colocado de água lá tiver colocado a ondinha mostrada ali tiver grandes amplitudes, né? Ou seja, a ondinha tiver bem mais definida, né? A água vibrando numa grande altura ali, significa que essa onda tem muita energia. Então, pode significar que a pessoa está cada vez mais próxima do castelo. Então, isso aí está errado, né? A letra C, a diminuição da amplitude nas ondulações formadas na superfície da água indicava com certeza maior proximidade da escavação? Não. Se diminui a amplitude, menos energia. Então pode ser que na verdade a pessoa esteja se afastando, mas também não é certeza, tá certo? Pode depender tanto da energia da pessoa que estava batendo, produzindo a onda, né? Ou da distância que você está produzindo aquele tipo de ondulação. Letra B. A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água não é a mesma da escavação. Como a gente falou, a frequência é sempre a frequência da fonte. Então, a letra B também está errada. Então, a resposta correta seria a letra A. A frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água é a mesma da escavação, ok? Letra A seria, então, a nossa resposta desse exercício. Bem interessante também. Tá vendo? Um exercício basicamente todo teórico, mas que envolve muita parte da matéria que a gente já estudou, tá? E o oitavo da SPSEX diz assim: peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira retangular, disposta no plano horizontal para a separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples, um MHS, de função horária x igual a 8 cosseno de 8πt, onde x é a posição medida em centímetros e o t o tempo em segundos. O número de oscilações a cada segundo executado por essa peneira é d. Então vamos tentar entender, né, gente? Ele te deu uma função de onda ali, uma função horária, né,
onde a sua peneira está oscilando como se fosse uma peneira ali e produzindo uma onda, tá certo? A função horária dessa peneira aí, no caso medida em centímetros e ter o tempo, ela vai depender do instante. Para cada instante você tem uma posição para aquela peneira, tá? E ela diz o seguinte: qual o número de oscilações a cada segundo executado por essa peneira? O que é isso? O número de oscilações a cada segundo. Quer saber qual é a frequência dessa peneira, tá bom? Como é que, olhando para aquela função horária, a gente descobre a frequência de uma peneira? Então a gente tem que lembrar qual é a cara de uma função horária geral, por exemplo, no caso do MHS. O x do MHS é sempre dado por A cosseno de ômega t mais φ0. O Azão, o A maiúsculo aí, é a amplitude do seu movimento, né? O cosseno é que vai dar a questão da periodicidade, né? De vai e volta, porque o cosseno sempre varia de -1 para 1, então de tempos em tempos ele está voltando, indo e voltando, que é o que uma peneira oscilante está fazendo, tá certo? O ômegazinho que aparece aí, que não parece o Wzinho, né? Esse ômega é a frequência angular, ou simplesmente a pulsação do movimento, no caso do MHS, né? Ele que é dado por 2πf, tá certo? A frequência dele está ali dentro. O T é o instante que você quer e o φ0 é o que a gente chama de fase, tá certo? Ou seja, de onde partiu, né, a fase inicial, de onde partiu essa peneira, né? Se ela saiu do 0 da sua régua, o φ0 é 0. Se ela saiu do 2 da régua, o φ0 é 2. É a posição inicial da onde a régua começou a oscilar, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aí, foi nos dado a função horária, que x é 8 cosseno de 8πt. Então, se a gente colocar uma debaixo da outra, a gente fica fácil da gente comparar o que cada um é. Por exemplo, o Azão é 8, né? O ômega aí é 8π e o φ0 é 0, né? Por simples comparação visual, tá bom? Aquele termo que está com T ali, ó, é o ômega, que é 8π. É nele que está inscrito a equação da frequência. Então, a gente tem aqui que o nosso ômega é 8π. Mas o que é ômega? Ômega é 2π vezes a frequência. Portanto, se eu trocar esse nosso ômega aí por 8π, que a gente tem, 8π é igual a 2πf, o f é igual a 4 Hz. E, portanto, a resposta do nosso exercício seria a letra B de bola. E a gente termina por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.